Mercosul mais efetivo e mais próximo do cidadão e respeito à autodeterminação dos povos do Oriente Médio. Essas são algumas das ideias do vice-presidente da República, Michel Temer, que vem desempenhando uma pauta própria de política externa brasileira. Michel Temer falou com exclusividade ao Diplomacia Entrevista. Quando se fala em política internacional, o órgão que primeiro vem à mente de todo mundo é o Itamaraty. Mas é preciso saber que a política internacional, as relações exteriores do governo federal, tem vários atores. Um desses atores é a vice-presidência da República, com quem nós vamos conversar hoje, vice-presidente Michel Temer. Muito obrigado, é uma honra ser recebido aqui no Palácio Jaboru para essa conversa para o Diplomacia Entrevista. Pois olha, eu que tenho muito prazer em estar na TV Senado. Você sabe que eu comentava há pouco na TV Senado, uma TV de muita audiência, né? E especialmente porque focaliza temas da maior relevância, como este que você está indicando. E aproveitando exatamente o que você está dizendo, é verdade que o Itamaraty, digamos assim, é o órgão formalmente encarregado da diplomacia internacional, mas o fato é que há hoje, além do próprio executivo, da presidenta, do vice-presidente, no meu caso, também a chamada diplomacia parlamentar. O vice-presidente, nos últimos tempos, tem exercido um papel de relacionamento muito intenso com a área internacional. E acho que no meu caso, até quando eu examino o que foi feito no ano de 2011 e agora já em 2012, eu vejo que nós tivemos, pelo Poder Executivo, uma grande atuação na área internacional, né? O senhor, quando foi eleito, foi muito festejado no Líbano. O senhor tem uma ascendência libanesa, os jornais, eu me lembro de ter visto isso, estamparam na primeira página, um descendente libanês na presidência do Brasil, e uma das suas missões foi exatamente, recentemente, ir ao Líbano, onde o senhor participou da troca de comando da Unifil, né, a força de paz que está atuando na paz entre Líbano e Israel e que tem um brasileiro no comando das tropas navais. Que papel o senhor vem desempenhando e como é que o senhor analisa essa realidade hoje ali no Oriente Médio, principalmente diante da crise da Síria? Bom, no caso particular do Líbano, há essa circunstância que você mencionou, né? Eu sou primeira geração de pais libaneses, né? Nasceram no Líbano e casaram-se lá no Líbano, né? E isto revela, em primeiro lugar, como é o Brasil, né? O Brasil é capaz de acolher as pessoas com uma grandiosidade extraordinária, tanto que um filho de libaneses hoje é vice-presidente da República, né? Isso dá o tom de como hoje os países veem o Brasil, como um país extremamente acolhedor em relação a todas as nacionalidades. E mais recentemente, quando fui também representando, a pedido da presidente Dilma, o governo brasileiro em Seul, num encontro muito importante, referente à segurança nuclear e basicamente de preocupação e de combate à possibilidade do terrorismo nuclear. O senhor defendeu, inclusive, mais poder para a Agência Atômica Internacional. É verdade. Você sabe que lá estavam cerca de 50 chefes de Estado e chefes de governo, e eu verifiquei, eu fui o 30º a falar, cada um tinha 5 minutos, eram 50 manifestações, mas eu verifiquei que as pessoas liam uma manifestação, um discurso durante 5 minutos e tentavam demonstrar o que ocorreu em Seul, o que ocorreu entre a cúpula de Washington, que foi convocada pelo presidente Obama há 2 anos atrás, e o que foi feito em matéria de segurança nuclear nesses dois anos, né? E eu, quando me manifestei, eu disse, olha, eu, diferentemente do que foi dito aqui, eu vou dizer o que o Brasil está fazendo desde 1988, porque revelei que na Constituição brasileira já existe um dispositivo determinando que toda matéria nuclear, energia nuclear, só seja utilizada para fins pacíficos. Proíbe a bomba, né? Proíbe a bomba, é uma determinação constitucional. E sobre o terrorismo, eu registrei também que nós temos uma norma especial na Constituição de repúdio absoluto ao terrorismo, evidentemente, ao terrorismo nuclear. E eu percebi que aquilo chamou muita atenção, até porque eu tomei a liberdade de acrescentar que, sobre ser a nossa política de utilização de matéria nuclear apenas para fins pacíficos, e isso nós fazemos no Brasil, nós éramos também favoráveis à eliminação
das armas nucleares. Com isto eu quero significar, em atenção à sua primeira pergunta, que há uma relação muito fértil entre o Brasil e o Oriente Médio, para ficar nessa primeira afirmação. Com essas credenciais, que papel o Brasil poderia estar desempenhando hoje, por exemplo, na crise da Síria? Eu acho que o Brasil já tem uma posição em relação à Síria, né? Que é, primeiro, deixar que eles próprios decidam o seu destino, né? Mas preocupado sempre, e isso o Brasil não deixa de mencionar, como não deixei de mencionar na viagem ao Líbano, que era importante as reformas constitucionais, que era importante a preservação dos direitos individuais, dos direitos humanos, que era importante encontrar meios de uma paz imediata no Líbano. O Brasil tem uma vocação extraordinária para a pacificação dos conflitos, né? Então o Brasil tem esta posição que tem sido retratada por mim nas várias viagens que eu tenho realizado. A missão que Kofi Annan fez à Síria, ele na ocasião, ele levantou a hipótese do Brasil vir a comandar uma missão de paz dentro da Síria. Se avançou nessa discussão ou só foi uma ideia lançada? Foi uma ideia lançada, mas não desprezada. Eu acho que ainda pode ocorrer, né? Veja que lá no Líbano, por exemplo, nós temos uma missão para preservar a história de entrada de armas, etc., né? Então, isso significa, isso dá o tom de como hoje o mundo vê o Brasil. Vice-presidente, o senhor, olhando sua agenda, o senhor tem pego assim, algumas tarefas, umas agendas meio espinhosas, por exemplo, conversar com os novos governantes da Líbia. Nessa conversa esteve pautado a garantia dos investimentos brasileiros que lá existiam? Eu tratei desse assunto. Você sabe que recebendo as autoridades da Líbia aqui, no meu gabinete, eles até vieram me convidar para que eu fosse à Líbia no momento da promulgação da nova Constituição e da instalação do Parlamento. Eu fiquei de examinar essa hipótese, né? Mas daí tratamos dos investimentos brasileiros na Líbia. E a afirmação que eu tenho deles é de que eles querem manter esta relação, digamos, fértil com o Brasil, especialmente com o empresariado brasileiro. Para nós é muito útil, porque nós temos muitos investimentos na Líbia, né? O que muda na relação França-Brasil com o novo presidente? Talvez venha a ocorrer uma coincidência maior da política interna brasileira com a política interna da França. Embora, reitero, as relações já eram boas, mas a ideia é que possam melhorar mais ainda. Na sua área de atuação, o senhor tem tido contato tanto com a China, né, e também com a Rússia, países que formam o BRICS. Em que campo o senhor vem atuando com esses dois parceiros? Olha, há duas comissões, chamadas comissões de alto nível, uma com a Rússia e uma com a China. São comissões de uma eficiência internacional extraordinária. A criação do Banco dos BRICS estava nessa pauta? Não chegamos a conversar sobre isso. Conversamos sobre eventuais restrições que havia a produtos brasileiros lá na China, sobre restrições a navios da Vale, que por serem muito grandes não podiam aportar lá na China, né? Nós encaminhamos essas matérias e essas matérias vêm sendo paulatinamente resolvidas, né? O senhor está coordenando, trazendo nossa entrevista para a América do Sul, os trabalhos de melhoria da vigilância nas fronteiras, chamado CISFRON. Em que pé que isso está e exatamente o que se pretende fazer nesse novo projeto? E eu estive já nas 3 operações, as operações chamadas Ágata, né? Ágata 1, Ágata 2, Ágata 3, conectadas com operações, são operações das Forças Armadas, conectadas com operações do Ministério da Justiça. E eu acabei verificando o benefício extraordinário que isto produziu. Em que sentido? Em primeiro lugar, porque acho que pela primeira vez reúnem-se, primeiro, as 3 forças, numa atividade única. Exército, Marinha e Aeronáutica. Exército, Marinha e Aeronáutica, juntamente com a Polícia Federal, que é do Ministério da Justiça, e com outros órgãos federais, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, e mais do que isso, numa integração com os estados. Também quero registrar o seguinte, fruto desta ação de proteção das fronteiras, do sistema de fronteiras, né? A Secretaria de Assuntos Estratégicos, eu pedi este trabalho, né? Fez um trabalho de ocupação e de fixação daqueles homens na fronteira. Porque é interessante como o Estado não chegava lá, o Estado só chega pelas Forças Armadas, o que acontece é que muitas vezes quem chegava era o traficante. Então o traficante é que acabava tendo um relacionamento com essas populações, né? E o que se quer
é que o Estado esteja permanentemente presente. Como que o senhor analisa o impacto no Brasil das recentes decisões dos presidentes Evo Morales e Cristina Kirchner nacionalizando empresas de capital internacional? Isso pode afetar o investimento no Brasil? Não, porque primeiro o Brasil acho que não tomará esse rumo, né? Não há nenhuma perspectiva de tomar um rumo dessa natureza, né? Mas em segundo lugar, você sabe que mesmo na Argentina, logo depois da nacionalização, a presidente Cristina Kirchner solicitou a presença da Petrobras, de modo que não é improvável que a Petrobras acabe colaborando lá com a Argentina. Não causará nenhum prejuízo para o Brasil, isso eu posso assegurar. Qual a análise que o senhor faz hoje do momento do Mercosul e da integração no âmbito da Unasul? Eu acho que é preciso um pouco mais de, digamos, de ação. O Mercosul chegou ao cidadão? Aí é que eu tenho minha dúvida, eu confesso, sou muito franco. Acho que, a primeira ideia que se tem do Mercosul é que é só com os estados do Sul, né? Interessante, é uma coisa curiosa isso, mas não é. É o Brasil que é integrante do Mercosul. Por isso que eu diria a você que ao cidadão comum, o Mercosul talvez não tenha chegado. E nós temos que fazer um esforço para isso, porque hoje o mundo, ele sai daquele padrão dos estados isolados por suas fronteiras para fazer associações. A União Europeia é um caso típico, né? O Mercosul, de alguma maneira, visou exatamente a isto, né? Quer dizer, o futuro do Estado não é mais o Estado com as fronteiras terrestres ou fluviais que sejam, marítimas, definidas, mas o futuro do Estado será esse Estado integrado por várias soberanias, por vários Estados. Vice-presidente, muito obrigado pela sua presença no programa Diplomacia e você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais.